Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, turma boa, ligada aqui no canal Atenção Vascaínos, muito bom dia. Tô chegando nesse Acorda Vascaínos para falar do Vasco, o Vasco da Gama, que joga amanhã contra o Bahia, uma partida importante do Campeonato Brasileiro. O time precisa vencer, precisa crescer, precisa dar um salto de qualidade, voltar a vencer em São Januário, que é algo que não tem acontecido ultimamente. Mas eu não quero falar sobre futebol hoje. Realmente não me dá vontade de falar de futebol diante de fatos tão lamentáveis que a gente teve que relatar ontem na nossa tradicional live de segunda-feira aqui no canal Atenção Vascaínos. A imagem da Dona Rosa, Mona Lisa, que foi agredida por torcedores, não sabe se do Flamengo, mas deve ter sido, porque vestia a camisa do Vasco e que apenas ia ao Maracanã para vender doce, para ganhar a vida dela de uma maneira justa, com um isoporzinho, com algumas quentinhas. É de uma dor no coração absurda, que comprova que a gente vive num estado de sítio. A gente vive preso dentro de casa, a gente vive preso diante de uma inoperância da segurança pública. Na Inglaterra, quando os hooligans atacaram torcedores italianos em partida da Champions League, antiga Liga dos Campeões, houve uma grita enorme na Europa para que esses torcedores fossem presos, fossem afastados e que de alguma forma os torcedores ingleses, tão comumente conhecidos pelas badernas que faziam, pelas manifestações de vandalismo, pudessem ser punidos. E alguém dentro do governo inglês, à época Margaret Thatcher, a primeira-ministra, resolveu tomar uma atitude drástica de exigência de apuração dos fatos, identificação dos vândalos e criminosos que manchavam a imagem do povo inglês pela Europa. E a partir dali foi feita uma caça a líderes e subalternos. E o futebol inglês se viu privado, inclusive, de disputar competições europeias. Era a maneira como o governo inglês, era uma maneira como a União Europeia podia se manifestar diante daquele quadro. Aqui no Brasil, cada dia é pior. É um problema antigo. É um problema de gente que morre por conta de um sinalizador, como foi o torcedor do Corinthians, jogando lá fora, como foi um torcedor do São Paulo espancado numa final de Copa São Paulo, jogada no Pacaembu, tragédias com torcidas de Vasco, de Flamengo,
de Fluminense, de Botafogo, torcedores mortos, tocaias nas avenidas e estradas do Brasil, com torcedores do Cruzeiro, torcedores do Palmeiras, enfim. É uma barbárie, é algo completamente fora de controle, mas eu faço uma pergunta: a quem interessa isso? A quem interessa manter esse status quo? A quem interessa financiar essa gente? A quem interessa fazer com que essa gente continue frequentando estádios de futebol, continue frequentando as ruas próximas a um estádio de futebol? O que fizeram com a Dona Rosa é de uma covardia sem par. O que fizeram com um casal de vascaínos, se eu não me engano a menina de nome Carolina, em que o namorado dela e ela andavam tranquilamente indo em direção ao Maracanã e foram subitamente interpelados por dois bandidos sem camisa, que aparentemente seriam torcedores rivais, porque viram o menino com a camisa do Vasco e ele levou um soco no rosto, perdeu um dente, saiu assustado, correndo, assim como a namorada foi para outro lugar. Essa gente precisa ser punida, essa gente precisa entender que não há como transgredir um mínimo de convivência social. Mas será que as autoridades têm esse interesse? Será que os dirigentes de futebol têm esse interesse? Será que os dirigentes de futebol têm vontade de fazer isso? Porque talvez tenham medo, talvez sejam reféns dessa gente, talvez possam sentir receio de, não apoiando, receber vaias, receber pressão da arquibancada. É realmente um estado de sítio. A gente vê uma situação que compromete o prazer de ver o futebol, o prazer de levar um filho ao estádio, o prazer de levar uma mãe, uma namorada, um namorado, um pai ao jogo. Hoje as pessoas combinam de ir ao jogo em grupos grandes para que possam enfrentar essa barbárie. Ou então tem seus privilégios de parar o carro dentro, ou então de ter um camarote, tornando o futebol cada dia mais elitizado. Sim, porque as arquibancadas vazias, as arquibancadas pouco frequentadas, simplesmente porque essas pessoas de bem não querem mais ir, porque ficam com medo e sabem que não há segurança nas ruas. O que aconteceu com essa senhora é algo que liga um alerta muito grande. Ou a gente muda isso, ou as autoridades mudam isso. Temos um governador completamente omisso aqui no Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O prefeito Eduardo Paes até tentou criar uma guarda de segurança para poder dar o mínimo. Existe aí o BEP, o Batalhão Especial de Policiamento aos Estádios, mas não são onipresentes, oniscientes, não são deuses que estão em todos os locais. A gente viu um clássico como de domingo, Vasco-Flamengo, que incrivelmente, eu comentei isso na saída do estádio, até com o Sérgio Quinde, com quem saí mais tarde do estádio do Maracanã, nenhum registro de violência, nenhuma briga, nada, o que comprova que é possível. Mas a gente fala como se fosse um prêmio, quando deveria ser comum, absolutamente comum. A gente deixou ontem um Pix, a Dona Rosa, para quem pudesse ajudar essa senhora. E eu peço só que colaborem, com pouco que seja, para ajudar essa senhora que é vítima de um sistema nojento, de um sistema vil, de governantes e dirigentes que parece que estão ao largo disso. E eu faço aqui uma crítica aos dirigentes em geral, que não se entendem dentro de um gabinete para definir uma liga, que não se entendem por conta de mando de campo, de onde jogar, que brigam por tolices, que fazem questão de fomentar isso. Rivalidade sim, inimigos não. Eu tenho muitos amigos tricolores, meu genro é tricolor, muitos amigos botafoguenses, muitos amigos flamenguistas, rubro-negros, com quem convivo de uma maneira harmoniosa, sacaneando, brincando, provocando. Tem dia que não falo, porque prefiro, porque estou chateado, porque não quero também alimentar algo que eu não gostaria de receber. Mas a gente convive. A gente vive numa sociedade que ainda acredito ser uma sociedade capaz de
de dar um mínimo de condição de vida às pessoas. Lamento muito. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Grande abraço, tchau.